senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Gustavo, membro do Ministério Público, havendo número regimental com a convocação da conselheira substituta doutora Ana Raquel para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão do plenário a apresentação da ata da sessão anterior. Ata da 21ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 10h10, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra solicitou a inversão de pauta. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro substituto Alberto Pires. TC 12.790/2016, TC 12.496/2016, entre outros relacionados a contratos temporários, aprovados os acordos 622 a 639. TC 3964/2022, retirado de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Calheiros. TC 7434/2017, TC 3126/2019, entre outros relacionados a aplicações de multa e aposentadorias. Aprovados acordos 640 a 661. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 12.283/2012, TC 18.431/2017, entre outros relacionados a aplicações de multa e aposentadorias. Aprovados acordos 662 a 674. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 857/2018, TC 2463/2019, entre outros relacionados a representações. Aprovados acordos 675 a 684. TC 10.600/2013, contrato. Aprovada a resolução 154. TC 5362/2007, retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata? Não havendo discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Na hora do expediente, concedo a palavra a vossas excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso no expediente, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor Ministério Público e todos que nos assistem. Trago inicialmente processos em lista que foram distribuídos a vossas excelências através do ofício circular de número 48/2022. Todos são processos da CESAL, onde o parecer do Ministério Público é pela regularidade dos respectivos contratos e, no mesmo sentido, eu estou votando, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor relator. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela regularidade em todos os processos relatados na lista do conselheiro Alberto Pires. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovados os contratos, senhor
conselheiro, para continuar Vossa Excelência com a relatoria. Senhor presidente, trago agora, embora não seja em lista, são todos processos cujo tema é idêntico, né? E também há uma identidade da responsabilidade, que no caso é o município de Passo de Camaragibe, onde as responsabilidades variam conforme o período da denúncia, né? É uma denúncia barra representação advinda da Vara do Trabalho de São Luís de Quitunde. E esse processo, digamos, o inicial é o 4897 de 2017. Os responsáveis, potencialmente, são prefeita do exercício de 2013 a outubro de 2015, senhora Márcia Coutinho Nogueira. Prefeito do exercício de 2015 a 19, a prefeita senhora Edivânia Farias Rocha, UGA Câmara. E o atual prefeito, senhor Hélio Santos da Silva. Eu vou fazer também referência aos dois processos. Trata-se do processo 4897 de 2017, mas também que abrange os processos 12054 de 2017, 12659 de 2017, 4887 de 2017, 4883 de 2017, 12049 de 2017, 4215 de 2017, 11514 de 2017, 12052 de 2017, 12051 de 2017, 11174 de 2017, 11516 de 2017, 12050 também de 2017 e 11517 de 2017. Todos os passos Camaragibe. Trata-se, no caso do processo 4897, 2017, do ofício 156, 2017, advindo da Vara do Trabalho de São Luís de Quitunde, que remeteu à representação trabalhista de número 505, 2017, 5, 190056, em que alega a contratação irregular de funcionário por parte da Prefeitura de Passo Camaragibe. De acordo com os fatos narrados no processo, a senhora Viviane dos Santos Fradique manteve relação irregular de emprego com o município de 2013 a 2016. A sentença condenou o município ao pagamento de verbas rescisórias e relativas à FGTS no importe de R$ 4.297,58,58. O processo aportou nesta Corte de Contas em 6 de 4 de 2017, sendo encaminhada de modo que exarou em 4 de janeiro de 2020 o relatório técnico que reconhece a ilegalidade da contratação. Após os autos encaminhados do Ministério Público, que exarou o parecer 1640 de 2022, em que, em síntese, reconhece a prescrição intercorrente ocorrida, mas também a necessidade de instalação de inspeção em loco para a verificação da situação dos municípios, no que tange às contratações sem concurso público e diante também das possíveis sentenças condenatórias trabalhistas. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, o conselheiro relator já foi bastante... no relatório já foi suficientemente dita a manifestação ministerial, de forma que, para também não me alongar demais, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos com as providências que o conselheiro Alberto Pires leu em seu relatório. A palavra ao relator. Senhor presidente, como trata-se de processo, né, em que já vem aportando aqui diversos, já foram inclusive decididos de outros, entre eles inclusive processo 4892, 4903, entre outros, né, trata-se de uma conduta que, digamos assim, ela é contrária tanto à Constituição como às leis e inclusive é passível, né, em potencial de ser crime de responsabilidade de prefeitos, diante de que o Decreto-Lei 201/67 ele prevê no seu inciso, no artigo 1º, inciso 13, que nomear, admitir ou designar servidor contra a espécie de expulsão de lei é um dos crimes previstos, que é o crime de responsabilidade, além da possibilidade também da improbidade administrativa. E concluindo, né, já que o processo já vem bem batido nessa corte, eu voto no sentido de que a segunda Câmara decida
conhecido da presente representação, por satisfeitos seus requisitos de admissibilidade, determinar a extinção do presente processo com base no parágrafo único do artigo 93 e da súmula número 1 de 2019 desta Corte, reconhecendo a incidência da pessoa intercorrente. Por outro lado, solicitar à presidência desta Corte a realização de inspeção no município de Passo Camaragibe com a finalidade de levantar todas as condições regulares e funcionais ocorridas no município de 2013 a 2016, mensurando e individualizando a responsabilidade das havências, inclusive com relação a possíveis danos. Encaminhar cópia da sentença da Vara do Trabalho de São Luís de Quitundo, que condena o município do Passo de Camaragibe ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público do Trabalho para que possam exercer suas atribuições constitucionais. Determinar o arquivamento do presente processo e ciência à Vara do Trabalho de São Luís de Quitundo e à publicidade profissional de direito. E, nesse mesmo sentido, logicamente, fazendo só mutatis mutandis para cada processo, eu mesmo voto nos processos que eu já declinei aqui para Vossas Excelências. Senhor Presidente. Em discussão? Conselheiro, só para tirar uma pequena dúvida. Esses cargos aí, com certeza, não são cargos comissionados, né? Isso foi contratação direto? É contratação completamente irregular. Não é por excepcional interesse público, não é cargo comissionado, é simplesmente contratou e pronto. Tanto é que ele foi para a Vara do Trabalho. Impressionante, né? Isso Ele é uma nem conduta. Porque se fosse um cargo comissionado, por exemplo, seria alguma coisa desse tipo, né? Mas não. É completamente irregular. Por isso, inclusive, que inclusive eu fiz uma pesquisa antes, é interessante ao Ministério do Trabalho, porque muitas vezes o Ministério do Trabalho faz um TAC com eles, né? E acompanha, nos ajuda nessa situação. Ok. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Senhor Presidente, encerro a minha pauta por hoje. Obrigado. Pela ordem, para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, membro do Ministério Público que oficia nesta Corte, doutor Gustavo. De início, eu tenho a relatar, senhor presidente, o processo TC de número 6717 de 2013. Esse processo é um contrato de número 46/2013, celebrado em 26 de março de 2013, entre o Fundo Municipal de Saúde de Arapiraca e a empresa Cesários Móveis e Comércio Limitada. Teve o prazo de 90 dias, tendo como objeto a aquisição de imobiliário de informática destinado à telesaúde. O valor global foi de R$ 21.799,70. Em conformidade com especificações constantes no termo de referência e as condições estabelecidas no contrato em referência. O procedimento administrativo adotado foi o pregão eletrônico, que aconteceu sob o número 60 de 2012. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, tendo sido ouvido o Ministério Público de Contas, que se manifestou nos autos através do parecer de número 96/2021. Esse é o breve relatório, presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor Presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opinamos pela regularidade com ressalva e recomendamos, o Ministério Público recomenda que, para prevenir a reincidência, o ente se abstenha de proceder à aglomeração em lotes de itens divisíveis que possam ser individualmente adjudicados, favorecendo ampla competitividade na forma da súmula 247 do TCU. A palavra à relatora. Desta forma, presidente, eu trago para apreciação desta segunda Câmara um voto pela regularidade do contrato analisado com as ressalvas apresentadas aqui no parecer do Ministério Público, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. E assim como o voto, presidente. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra.
Na sequência, eu tenho umas 10 processos, todos eles tratam de prescrições, né, como já trago sempre em listas. Em lista é o processo TC de número 3810/2017. Aqui a senhora Cidália Vilar da Gama, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde de Belém, referente ao envio fora do prazo regulamentar da sétima remessa consolidada de 2014. Então, os demais processos, os demais são do município de Quebrangulo, gestão à época do senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima, que é o processo TC de número 9730/2013, referente ao não envio no prazo regulamentar do contrato com a empresa Valdirene de Araújo Leal. Tem o processo TC de número 9642/2013, referente ao não envio no prazo regulamentar do contrato com a empresa José Humberto da Silva. Tenho também o processo TC de número 2271/2013, que é referente ao não envio no prazo regulamentar do contrato com a empresa RCA Construções e Serviços ME. Também todos eles falam, como eu já citei, é referente ao município de Quebrangulo. Tenho também o processo TC de número 9661/2013, referente ao não envio no prazo regulamentar do contrato com a empresa Josenilda Mendonça de Lima. O processo TC de número 3191/2012, esse foi referente ao não envio no prazo regulamentar dos contratos com a empresa Aristácio Clementino de Paula. Tenho também o processo TC de número 7201/2013. Esse deixou de enviar no prazo regulamentar do terceiro a termo aditivo com a empresa Maria das Graças Correia Holanda. O processo TC de número 10016/2012 deixou de enviar no prazo regulamentar o contrato com a empresa IS da Silva Produções. O processo TC de número 2571/2013, esse é referente ao não envio no prazo regulamentar do termo aditivo ao contrato com a empresa Luana Vanessa Cardoso de Albuquerque. E o processo TC de número 2431/2013, também o senhor Marcelo deixou de enviar no prazo regulamentar o contrato com a empresa Mineia Maria de Oliveira. Até a presente data, não houve julgamento definitivo dos autos, ocorrendo a paralisação dos processos por mais de 3 anos, configurando assim a prescrição intercorrente. Então, desta forma, presidente, eu voto todos esses processos pela prescrição intercorrente. A Assim palavra como do voto, Ministério presidente. Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela incidência da prescrição. Com a palavra a relatora. Como já votei pela prescrição, prescrição presidente, intercorrente. pela prescrição Tem discussão? intercorrente. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continuo com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, senhores conselheiros, por último, como também trago sempre, os processos de aposentadorias, que farei lista, são um total de 6 processos. O primeiro é o processo TC de número 4119/2018, é a aposentadoria do servidor Djalma Ferreira da Silva. O segundo processo TC de número 4189/2018, é a aposentadoria da servidora Maria Inês Pereira Santos. O terceiro processo TC de número 7174/2016, trata da aposentadoria da servidora Rosileide Gonçalves do Nascimento. O quarto processo TC de número 9457/2017, que trata da aposentadoria da servidora Ivandete Luísa dos Santos Cunha. O quinto processo TC de número 13353/2012, que trata da aposentadoria da servidora Vera Márcia Amorim dos Santos. E, por último, o processo TC de número 15519/2019, que trata da aposentadoria da servidora Maria Romilda Santos de Souza. Então, diante do exposto, presidente, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias, em conformidade com a legislação vigente, bem como documentação constante nos autos,
considerando que se encontram presentes os preceitos legais estabelecidos da matéria, encontrando-se em condições de merecerem a apreciação desta Corte, trago os mencionados processos para análise dos membros desta segunda Câmara, tendo que opino pelos registros das respectivas aposentadorias. Com o Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, desta forma encerro a minha pauta do dia de hoje. Para relatar pela ordem, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Tenho para relatar, senhor presidente, um único processo relativo a contrato, na verdade, relativo a um convênio, que eu trago também pelo arquivamento, pela prescrição, um convênio de 2012, que na verdade só foi para o Ministério Público agora, em 2022. E, na verdade, ele tem pouquíssima documentação, apenas a formalização mesmo do convênio, sem nenhum indício de qualquer dano ao erário, um convênio formalizado entre o Estado, através da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, e o município de Parinconha para a estruturação da Rede de Serviço de Proteção Social Básica, o CRAS, obedecendo ao plano de trabalho aprovado, que passou a fazer parte integrante do convênio independente de transcrição. Eles seguiram para a seção de contratos e convênios, que se manifestou afirmando que os documentos enviados não eram suficientes para a instrução processual, mas também não apontou qualquer indício de existência de dano ao erário. E foram ao Ministério Público de Contas, que através do parecer número 1201 de 2022, da lavra do procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, manifestou-se pelo arquivamento do presente feito, tendo em vista a ausência do resultado útil na conclusão, seja pela incidência da prescrição de eventual pretensão punitiva ou pelo limitadíssimo escopo da fiscalização que não se mostra apto a instruir a prestação de contas de gestão por ser inconclusivo quanto à regular execução da despesa pública. E só para simplificar, até mesmo antes da manifestação do Ministério Público de Contas, eu trago no mesmo sentido pela prescrição e pelo arquivamento do presente feito, senhor presidente. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado e opinamos pela prescrição. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, com a palavra. No mais, senhor presidente, eu trago aqui, para colocar em deliberação, os atos de aposentadoria, que eu trago todos pelo registro. São 9 atos apenas, que constam do ofício encaminhados a Vossas Excelências, todos pelo registro, por estarem todos dentro da legalidade. Eu faço só constar que o Ministério Público de Contas se manifestou pela aprovação com ressalvas, fundamentado no artigo, se tratar de servidores estabilizados no artigo do ADCT. No entanto, eu acho que houve um equívoco, procurador Gustavo, porque, na verdade, eles são todos servidores concursados, inclusive toda a documentação relativa à homologação do concurso, nomeação, consta tudo dos processos. Só fazendo essa ressalva. Senhor presidente, reiterando o parecer ofertado nos autos, opinamos e ainda reconhecendo o equívoco, opinamos pelo registro. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Assim fica extinta a minha pauta, senhor presidente. Bom, seria a minha vez de relatar, mas eu tenho a orientação da assessoria jurídica de que não devo relatar em função de estar assumindo a presidência, não só assumindo a presidência da Câmara, mas do Tribunal. De forma que eu peço à Comissão Plenária que retire de pauta todos os meus processos que estão pautados, que eu pautarei depois que encerrar esse período de substituição da presidência da Casa. Não havendo mais processo a relatar, concedo a palavra a Vossas Excelências. Senhor presidente. Senhor presidente, a partir de amanhã eu estarei em férias, 30 dias de férias, portanto, algum colega irá me substituir e até setembro. Bom,
desejamos que se divirta bastante na sua família, nesse período de férias, que volte renovado aqui para contribuir aqui grandemente com o Tribunal de Contas. Obrigado. Não havendo mais quem queira usar a palavra, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima, desejando ao nosso companheiro do Ministério Público boas férias e aos demais uma boa semana de trabalho.